Hoje eu vou estar explicando tudo o que você precisa saber sobre configurações do Kotlin multiplataforma, focado muito nos arquivos .gradle, que são, digamos, essenciais ali para a configuração, para você entender como e por que aquele bendito módulo se transforma no módulo KMP. E para ficar um pouco mais claro, eu vou estar dividindo o .gradle em dois tipos de arquivos. Temos o .gradle, que está pertencente à raiz, digamos assim a palavra, então eu vou apelidar ali de build.gradle da raiz e settings.gradle da raiz. Ele tem como finalidade ter algumas configurações, que eu já vou explicar cada uma delas, mas ela vai impactar o projeto inteiro como um todo. O que significa isso? No nosso exemplo aqui, a gente tem um único módulo chamado Compose App, que eu já falei no vídeo anterior, ele é a composição do Android App com a parte do Kotlin multiplataforma. O módulo de iOS App, ele não tem o .gradle. Então a gente só está falando de módulos Android e módulos Kotlin multiplataforma. Então, os meus .gradles da raiz vão impactar este módulo. Se eu tiver 20, 30, 40 módulos, vão impactar todos esses módulos. E é muito comum você trabalhar em projetos grandes e ter 100, 200 módulos no seu projeto. E dentro desse cada módulo respectivo vai ter um .gradle dele, um build.gradle dele, respectivamente. Na parte do iOS, como eu falei, não vai ter, porque ele não vai participar da sincronização de dependências e tudo mais, mas você precisa saber que tem o build.gradle para cada módulo, isso vai ser bem pertinente daqui para frente, porque ele só vai ser específico para aquelas condições daquele módulo, beleza? Bom, indo primeiro no series.gradle, a gente vai linha por linha para ficar fácil o entendimento. Essa primeira linha de rootproject.name é o nome do projeto, então você pode estar com o seu projeto pessoal da empresa, você vai colocar o nome do seu projeto, lembrando que cada módulo vai precisar também ter o seu próprio nome no seu name ali, no seu próprio módulo, acabou virando obrigatório a partir do Gradle 8.0, eu acho. Esse Enable Feature Preview, ele tem como finalidade habilitar, porque a gente vai estar utilizando outro tipo de versionamento. Não vou explicar muito, não vou ser muito denso, mas o versionamento que a gente vai utilizar para o Kotlin multiplataforma vai ser o .tome. O .tome, acho que é esse que se fala, ele é responsável por ter todas as versões, todas as dependências, né, separadas por módulo, que no caso é o nosso grupo ID e artefato ID e versões, e os nossos plugins. O foco desse vídeo não é sobre isso. Se você quiser explorar e talvez ver o potencial máximo do .tome que você pode utilizar no seu projeto, até criando próprios plugins, vá lá no canal do Codando TV e dá uma olhada na playlist, você vai achar uma explicação bem detalhada que eu cheguei a fazer na época, tá bom? Mas o .tome serve para isso, versionamento e dependência. Seguindo, eu tenho dois tipos de nó, eles têm a mesma finalidade para objetivos diferentes. Eu tenho Plugin Management e eu tenho Dependency Resolution Management. O primeiro, que é o Plugin Management, ele tem um nó de repositórios. O que significa? Quando eu vou baixar os meus plugins, eu tenho que saber de onde eu vou baixá-los. Então é para isso que está indicando. Eu estou indicando que eu vou baixar no Google, no MV Central ou no Gradle Plugin Portal os meus plugins. Para quem trabalha com Firebase ou com New Relic, é comum a gente adicionar, agora não sei se o Firebase acho que não mais, mas era comum você adicionar os portais para o que você precisa para baixar os plugins. Então, provavelmente em algumas bibliotecas você vai ter essa necessidade. Já o Dependency Resolution Management, ele tem como as mesmas finalidades de saber aonde a gente vai baixar os nossos artefatos, só que ele vai ficar responsável pela parte de dependência, no caso as libraries, tá? Então se eu for pegar um Catora aqui, que vai ser o exemplo que eu vou usar no vídeo, ele vai baixar um desses dois aqui, provavelmente vai ser no MV Central, para poder estar baixando o artefato no seu projeto. Isso vai impactar em todos os seus módulos, tá? Eu tenho um arquivo... esqueci de falar a última linha. Dentro dessa última linha tem um nome chamado include, que ele vai ser relacionado com o nome do seu módulo. O do iOS não está aqui porque ele não vai ser sincronizado, não tem um .gradle lá. Então se eu criar um módulo novo, vai ser criado automaticamente um módulo novo, chamado MyLibrary, se eu criar um MyLibrary dando new module no próprio Android Studio por aqui, tá? Então ele vai ser criado aqui para poder entrar, digamos, no pool da sincronização de tudo. Indo ainda no arquivo da raiz do build.gradle, a gente tem a parte de plugins. Como funciona essa parte de plugins? É tudo que eu vou utilizar em todos os meus módulos. Eu tenho um Android Application, que vai ser um Android App, que vai rodar uma aplicação de Android, eu preciso de um plugin de Android Application. Eu posso criar bibliotecas de Android, um Android Library, eu vou ter que ter o plugin do Android.
eu vou estar trabalhando com Compose multiplataforma, que a gente vai estar trabalhando com Compose sim, estou adicionando o plugin. E assim sucessivamente para todos os pontos, tá? Não foi adicionado aqui o do CocoaPods. Vou deixar talvez para um próximo vídeo a parte mais focada para iOS, mas também tem um plugin ali do Kotlin CocoaPods no qual você tem que configurar o seu artefato para tal, beleza? Bom, indo também agora dentro do build.gradle, agora respectivamente do seu módulo que pertence de KMP e de Android, ele tem algumas características. Ele tem o Kotlin multiplataforma, Android Application, Compose multiplataforma e Compose Compiler. Você também, como eu falei, pode adicionar o plugin CocoaPods se você for gerar o seu X-Framework em um outro projeto. Isso pode ser que fique em outro vídeo e talvez eu explore isso um pouquinho mais quando a gente for voltado para alguns desenvolvimento iOS, tá? Mas só para você saber que existe essa possibilidade e ele vai ser criado um nó. Vou ver se eu mostro para vocês um exemplo na edição, só para ficar fácil o que eu estou querendo dizer. E vai ficar um nó de CocoaPods com todas digamos, os formulários assim, para poder fazer a publicação. Isso tudo vai pertencer dentro do nó do Kotlin. Que dentro desse nó do Kotlin é onde vai ficar responsável para colocar algumas características que são muito importantes. Uma delas é o Android Target, colocou o Java 11 aqui, tá tudo bem, tranquilo. Ele já colocou isso para mim. Se você estiver trabalhando com o Java 8 também tá tudo bem, mas talvez você precise por causa de versionamento de Gradle. E uma dica importante, tá? Essa linha vai ser bem chata se você estiver trabalhando com uma versão de Gradle diferente, com versão de Java diferente. Então só se atente nisso e tome cuidado, mas se você deixar tudo automático para o Android Studio, vai dar bom e você não vai ter problema, tá? Temos a nossa lista de processadores de iOS. Temos o iOS Target, que vai funcionar o iOS Main, que eu já vou explicar. Mas temos a nossa lista de plataformas ali do próprio iOS, que eu posso ramificar se eu quiser. Mas já vou adiantar para você que a pasta iOS Main, que eu já vou explicar um pouquinho daqui a pouco, e já vai pegar toda... Quando configurar esse aqui, já vai configurar todos os outros. Então você não vai precisar se preocupar com isso. Eu vou pular o Success que eu vou deixar para daqui a pouco. E tem a parte de Android, que é o nó específico de Android. Ele não pertence dentro do Kotlin, vai ficar meio estranho, porque tudo fica ali, né? Mas ele vai ficar meio à parte, mas não tem problema. Por quê? Ele é um nó de Android, porque esse build Gradle também é um build Gradle de Android Application. Então ele vai ter que ter o nó dele de Android, com todas as especificações que a gente colocou lá no Wizard, no vídeo anterior, seja namespace, o Compile, acho que a gente colocou, agora eu não lembro, o Application ID a gente colocou com certeza, e todas as configurações de minha SDK e por aí vai, tá? Então isso aqui é específicos do Android que você vai precisar para poder estar fazendo a sua geração do artefato de aplicação. Também vou deixar um print na tela, um exemplo de quando você precisa publicar para Android Library, você, sendo KMP, você também tem uma configuração parecida com aquela do CocoaPods que eu falei agora há pouco. E na próxima parte, né, que é essa parte 1, eu vou estar explicando melhor o ponto principal do Kotlin multiplataforma, que é a parte do Source Set. Então espero você no próximo, hein? Valeu!